Boa noite aos amigos do canal do CBCP no Facebook. Hoje, dia 21 de janeiro de 2021, quinta-feira, é dia do quadro Papo com João, Histórias Paralímpicas por Contar. Este é um quadro de entrevista semanal com a participação de personalidades da comunidade do esporte para pessoas com deficiência no Brasil, em que costumeiramente temos a participação do TAL, nosso intérprete de Libras, para o envolvimento da comunidade surda que nos acompanha. Durante a entrevista, vocês poderão encaminhar perguntas e felicitações que serão destacadas no vídeo ao longo do andamento do quadro. Hoje o nosso entrevistado será o professor Selby Rodrigues Vieira dos Santos, um profissional com vasta experiência prática e acadêmica envolvendo o esporte para pessoas com deficiência. Temos certeza que será uma entrevista enriquecedora, que será conduzida pelo presidente do CBCP e idealizador do quadro Papo com João, Histórias Paralímpicas por Contar. João, a tela é sua. Olá, amigos. Muito boa noite. Selby, querido! Olha, Théo, tá querendo tomar tua... Eu queria já parabenizar, porque esse é o meu sinal. Eu dei aula no INES, então, negro, professor, educação física, barbudo. Ô, Selby, eu não sei fazer isso tudo que você fez, não, mas os surdos, eu tenho aqui, ó, cadê? Tá nesse... Porra, tô no olho aqui, ó, nesse de cada... Eu tenho uma pinta... É o meu sinal. Ô, Selby, você não sabe quanto prazer falar com você. Eu tenho tido aqui a oportunidade de conversar com figuras históricas que fizeram com que o movimento das pessoas com deficiência pudesse caminhar para chegar aonde chegamos, né? E espero que aqueles que hoje estão mais à frente, né, na direção do esporte de pessoas com deficiência, possam fazê-lo chegar muito além do que já chegou, e eu acho que tem todas as possibilidades para que isso possa acontecer. Mas antes da gente começar o nosso papo, de você fazer a sua apresentação, eu queria fazer aqui um registro. Lamentavelmente, toda semana, nas conversas que a gente faz aqui no Papo com o João, a gente sempre tem uma notícia desagradável, né? Então, essa semana, a notícia desagradável fica por conta do falecimento de Tommasini, um percursor da canoagem no Brasil, vibrante com aquilo que fazia, fez com que a canoagem se transformasse num instrumento não somente de medalhas, mas de cidadania para as pessoas. Me encontrei com Tommasini muitas vezes em Brasília, e ele batendo lá na porta dos gabinetes, lutando pela modalidade da canoagem, e o Tommasini nos deixou agora vitimado pela Covid, esse vírus tão letal, que muitas pessoas ainda, infelizmente, ignoram, né? E não tomam os devidos cuidados, mas a gente não pode dar sopa para ele. Semana passada a gente falou de Celso Lima, que está lutando pela vida, também com Covid. Então, eu queria deixar aqui o registro dos sentimentos do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, do movimento de pessoas com deficiência, a família do Tommasini, e pensamos nós aqui, oramos, pedimos a Deus para que Deus esteja lá com ele, cuidando
dele e da família dele. Ele tinha uma preocupação muito grande com sua família. Enfim, então fica aqui essa triste notícia, lamentável notícia de uma pessoa tão importante. Mas vamos em frente. João, nós nos associamos pessoalmente e institucionalmente. Eu faço parte de duas instituições, uma esporte estudantil, a outra universitária, e eu tenho certeza que meus presidentes estão também encaminhando os sentimentos em nome das duas federações e também da instituição que eu participo, pela preocupação que nós temos com a sociedade em todos os seus membros e essa obrigatoriedade que todos nós temos que estar aí cada vez mais nos zelando e zelando pelos outros, ajudando as pessoas a poderem vencer essa grande pandemia. Se Deus quiser, seu Bi, com a ajuda de Deus. Mas eu queria, bom, então, começar aqui o nosso papo. A sala é sua, né? O senhor disse aí que a sala é minha, mas na verdade a sala é sua. Eu gostaria imensamente que você pudesse aí se apresentar. Se for para se apresentar integralmente, vai tomar o programa inteiro. Eu sou um profissional de educação física envolvido diretamente com a causa da pessoa com deficiência. Eu não sou um técnico, um profissional ou somente aquele que forma novos profissionais. Eu sou, além de tudo, envolvido desde 1974 com o processo de desenvolvimento, de atendimento, processo político das pessoas com deficiência, né? E logo de cara, João, por isso eu brinquei fazendo meu sinal, né? Porque dei aula há 42 anos no Instituto Nacional de Educação de Surdos, o que eu prezo muito, mas na realidade eu vou pedir o Sileno para fazer a primeira homenagem que eu queria, né? Tem um slide logo no início que tem ali um ganha na roda, né? O ganha na roda é uma brincadeirinha que foi um motivo muito importante com Yolanda e Rosana quando eu era técnico delas lá na MP. Então eu coloquei aquela figurinha, mas eu vou deixar mais à frente. Ele não precisa passar o slide não, é só para eles ficarem esperando para ver lá o ganha na roda. E o segundo é para uma pessoa, João, que por mais que não quisesse e fez por onde não permitir, foi muito pouco reverenciado pelo trabalho, pelo desenvolvimento dele ao longo de toda a vida no campo da pessoa com deficiência, seja na luta dos direitos, seja na luta das conquistas, seja na luta do esporte, que é José Gomes Blanco. Tá? Então, essa é a minha grande homenagem por estar nessa oportunidade aqui com vocês e vamos começar a bater papo, João. Pois você fala aí já, o seu Bi, início da década de 70, né? 75 acontece uma questão importante para o desporto brasileiro, né? Que é a ida de duas delegações, né? Aos Jogos Pan-Americanos no México, uma paulista e outra carioca, e dessa, digamos assim, divergência, desacerto, nasce o acerto e nasce a ANDI. Então, eu queria que você começasse por aí. Sim. Então, assim, eu tenho para começar isso, eu tenho que falar de Robson Sampaio e Sérgio Delgrande. Quer dizer, a necessidade de um trabalho de reabilitação muito grande leva essas duas pessoas aos Estados Unidos. E, consequentemente, ao retornar, tendo vivenciado lá a prática da educação física, não só na reabilitação, mas principalmente na reabilitação psicológica, no desenvolvimento, no retorno à sociedade, e esse é um dado importante da educação física, a possibilidade de atender a todas as pessoas, em todos os níveis, independente daquilo que tem ou não, já que ela busca o potencial de cada um, eles vêm, voltam, pegam uma bandeira e dizem assim, ó, próximo Pan-Americano vai ser no Brasil. E aí começa todo um desenvolvimento de um processo
E eu caio lá no último slide, depois vocês vão ver, eu caio de paraquedas por causa da Didi, a Didi do basquete, era minha colega de trabalho na faculdade, na minha frente, contemporânea, e ela, acima de tudo, faz com que eu me engaje no processo, trabalhando no atletismo, eu estava na UERJ nessa época, e levo meu braço direito, braço esquerdo, que se chama Sandra Pérez, campeoníssima Sandra Pérez, né? E aí com Aldo e Gozado. Aldo foi meu técnico de basquete da seleção do Exército, era oficial do Exército, e o Aldo dava aula de basquete, dava treino de basquete para os oficiais, né, e sargentos. Naquela época, os campeonatos militares tinham técnicos civis. E Aldo, então, né? Não, Aldo, então, já me conhecia, e eu conhecia, mas não tinha a ligação para estar dentro da estrutura do comitê. E a Didi me apresenta o Blanco, e ao me apresentar o Blanco me abriga, me tutela e diz assim, você agora está comigo. E aí foi uma parceria fantástica durante muitos anos. E aí nós temos muita coisa para traduzir aí, porque eu vejo no Robson Sampaio, e eu tenho uma frase, depois nós vamos mostrar uma frase do Robson Sampaio, quando ele fala da importância, né, de que as pessoas precisam ter ânimos e precisam ter sonhos. E o Blanco depois pega esses sonhos, já com Aldo Nicolas, claro, com a ANDE fundada, com o desenvolvimento todo da ANDE. Os meus alunos da UERJ, coitados, todos sofreram muito, mas foi importante. Dirigiram trabalhos com as delegações, e aí foi um aprendizado muito grande. E deles todos, a Sandra Pérez foi a que seguiu, né, indo para o campo do treinamento esportivo e conseguindo grandes feitos aí na frente do atletismo paralímpico, né? João, se você me permite, né, eu quero abrir um parêntese para a Associação Mineira de Paraplégicos. Está aí Yolanda, aí, ó. Yolanda e Rosana. Então, eu tive o prazer de, com elas, através delas, ser chefe da delegação disso aqui, ó. No Texas, 2001, Brasil representado pela ANP, tá? Tá aqui o troféu que eu trouxe de lá e mais o carinho que eu tenho por essas duas meninas que foram me colocadas como chefe de delegação dessa equipe. Foi um trabalho muito grande, muito legal. E aí, daqui a pouco, nós podemos estar respondendo as perguntas delas. Não vou falar bobagem, pode ter certeza. Ô, seu B, então, nós temos aí Yolanda, Rosana, enfim, Henrique, Leonardo, a MP, uma potência, né? João Batista. Tantas pessoas que fizeram, né, com que o esporte em Minas pudesse se desenvolver e também contribuíram para que o mesmo se desenvolvesse no Brasil. Mas nós vamos chegar lá ainda, daqui a pouquinho. Vamos voltar lá atrás. Fala um pouquinho aí do Parapan-Americano. Esse Parapan-Americano, com uniforme que não chegava, né? Com uniforme grande e pequeno para trocar, com as cadeiras... Isso não é privilégio do Parapan... Seu Bia, só um cortezinho. Isso não é privilégio do Parapan-Americano de 1977. Eu vivi essa mesma situação aí, uniforme grande, uniforme pequeno, em 2000, em Sydney. Então, depois a gente fala sobre isso. Mas continua aí. Né? Um treinamento muito forte, uns atletas muito dedicados, trabalhavam e treinavam, treinavam, vinham para a competição, né? E nós conseguimos grandes resultados. E aí eu me lembro muito bem que o Sérgio, do México, né, por uma intervenção da Sandra, permite que o Bonfim pudesse correr a semifinal dos 100 metros. Ele bate o recorde pan-americano e, na final, sem cadeira, sem material, aliás, é
é uma coisa que nós queremos conversar mais à frente, João, que queiram ou não queiram, por mais que hoje nós tenhamos muitas medalhas, se eu pegar essa relação aqui do atletismo, da relação do número de provas do atletismo, que as pessoas de cadeira de roda venceram, são muito grandes. Infelizmente, hoje, esse grupo não está sendo tão aquinhoado, tão com possibilidade de participação, principalmente nas modalidades paralímpicas, como foi na época. Então, não é saudosismo, não é cobrança fora de época, é simplesmente uma constatação. É claro que dificuldades existem, mas que podem ser voltadas para melhorar a participação, principalmente lesado medular, nas competições paralímpicas a nível do Brasil. É verdade, isso é papel do CBCP, mas você está querendo fugir do meu assunto. Não estou. Vamos falar de 77. Sabe por quê, seu Bia? O que acontece? A história, eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente Robson. Eu tive a oportunidade de conhecer e reconhecer o trabalho que fizeram Aldo, Sérgio Serafim Del Grande, Zé Gomes Blanco, Teófilo Farias, enfim, uma série de pessoas que, se eu ficar citando aqui também, vai ser muito tempo. Mas eu tive a oportunidade de homenagear o Sérgio Blanco e o Normandi, irmão do Robson, nos Jogos Paradesportivos em 2000. Mas eu queria que você contasse um pouco, porque a partir da criação da ANDE, em 1975, quer dizer, nós já tínhamos algumas confusões lá atrás. Né? 58, o Robson cria o Clube do Otimismo, 64, uma cisão da vida ao Clube do Paraplégico do Rio de Janeiro, que foi capitaneado por Abraão, Zé Maria, enfim, tantos outros. Mas 75 é um divisor de águas, né? Porque o Brasil já participava de competições, inclusive internacionais, já tinha ido à Paralimpíada em 72, estava próximo de ganhar a primeira medalha, que ganhou em 76, mas 75 cria-se a ANDE. O Celso Lima, que está aí lutando pela vida, estava nesse processo, o Robson, Aldo, Blanco, e trazem para o Brasil os Jogos de 77, que você participou deles. E ali, quer dizer, teve, como sempre, né? E eu acho que isso, as coisas elas são feitas com a boa vontade, né? Com o voluntarismo das pessoas, muitas vezes acreditando em determinadas promessas, e aconteceram ali alguns problemas, mas fala aí, como é que foi o Pan-Americano? O primeiro, eu acho que é a primeira competição, com exceção da vinda dos Panjetes para cá, né, já no início da década de 60, final da década de 50, é a primeira competição internacional que o Brasil realiza de esporte de pessoas com deficiência, é o Pan-Americano. Realmente é o seguinte, o Aldo tinha uma penetração muito grande, além da força de pessoas como o Blanco, né, e como outros, né, e aí traz para dentro da estrutura todo um aporte do Maracanã, do Museu do Índio, né, todo um aporte do Exército, a Universidade, a UERJ ali, nós tivemos a felicidade de estarmos na universidade e que os alunos estavam efetivamente envolvidos, né. Então, o Aldo conseguiu fazer uma estrutura, montar uma estrutura, organizar um processo em que as famílias todas se envolveram, né, para a realização disso. Desde a chegada das pessoas que eram recepcionadas, a levar para os hotéis, e depois de buscá-los nas madrugadas que fugiam do Maracanã. Né? Quer dizer, alojamento ali em frente, Maracanã alimentação, passagem de uma ponte de madeira para o Museu do Índio, olha só que logística, né? Caminhão do Exército pegando no colo e os grandes amores e festas maravilhosas
muitos beijos na boca que aconteceu, que eu não vou dizer de quem, nem com quem, né? Mas aconteceram muito. Ô, seu Bi, esse negócio é um negócio legal, né? Porque eu me lembro de uns jogos que a gente realizou aqui em 83 e as pessoas ficaram hospedadas num quartel da Polícia Militar, no batalhão da Polícia Militar. E de noite, quer dizer, durante o dia é competição. À noite só tem estrela. À noite só tem as estrelas e o céu. E as pessoas, então, se aproximavam umas das outras. E a descoberta, João, a grande descoberta é que é um problema, que as pessoas não conheciam as pessoas com deficiência, né? E aí começaram a conhecer as pessoas com deficiência e verificar o potencial que essas pessoas têm. Então, foi incrivelmente histórico esse Pan-Americano de 78, e aí se segue, né? De 78 para frente, eu não tenho muito o que contar, mas de 78 eu tenho algumas coisas para contar. Então, conta. Não. Por exemplo, o Maracanã, de vez em quando, tinha que acender o Maracanã todo, porque as pessoas não chegavam na passarela ao passar por lá de lá. Lembra do Maracanã antigo, que tinham pequenos camarotes? Tinha que correr, são 990 metros tinha no Maracanã antigamente, né? De diâmetro. Então, você tinha que rodar aquilo ali para saber onde é que estava, se tinha alguém, se não tinha, se a cadeira, onde é que está a cadeira? Então, foi uma loucura. Mas, de qualquer maneira, foi um marco. Porque eu encontro Teófilo Fará e Pedro Américo como profissionais de educação física que me antecederam nessa época, e com eles eu aprendi muito, né? Pedro Américo hoje já no mundo espiritual, mas trocamos muito com Pedro Américo, tanto no Rio como em Minas Gerais, na ladeira do Mineirinho, treinando a equipe de atletismo da MP. Com o Teófilo, trabalho muito mais permanente, nós estamos em contato até hoje, o Teófilo é conselheiro federal, e essa chama que é colocada no coração de cada pessoa que conhece as propostas das pessoas com deficiência, e principalmente a busca dos direitos, ela jamais se apaga. Então, eu entro em 78, praticamente, final de 77, 78, na ligação com a pessoa com deficiência, e hoje, 2021, eu estou completando 40 anos do remo adaptável, que surge através de uma análise também de possibilidades das pessoas com deficiência entrar em outro campo, que era o remo, que naquela época não existia, e em 1980 o Brasil foi pioneiro em colocar essa modalidade desenvolvida, e nada mais foi do que esse trabalho de 78 a 1980, dentro do INES também, dentro do IBC, né, com a prova feita para essa instituição, todo o envolvimento com a educação especial, né? Eu acho que a universidade, quando eu falei da UERJ, foi um marco, porque muitos dos alunos da universidade ingressaram no campo das pessoas com deficiência, né? Então, 78, esse evento no Rio, ele marca, sobremaneira, a vida esportiva das pessoas com deficiência. Seu Bia, bom, você dá vida, então vamos pular um pouco de 78, vamos chegar lá em 80. Você dá vida ao remo adaptado no Brasil. Como é que era a relação? Você sabe que eu trabalhei com o Rodney. Sim, Rodney, grande presidente da confederação. Foi ele que abriu as portas. Pois é, então, Rodney trabalhou comigo. Eu trabalhei com o Robson um bom tempo na Hamilton, do Brasil. Isso, perfeito. Como é que era a relação com a Confederação Brasileira de Remo? Olha, eu fui administrador do estádio de Remo da Lagoa. E tanto o boxe da Confederação
como boxe da federação, da confederação, da federação, foi um documento que nós assinamos enquanto dirigentes da Suderj, lá no estádio Remo da Lagoa. Se aquilo existe até hoje, foi um documento assinado na época. Nós tínhamos um trabalho de atendimento público de educação física, lá no estádio Remo, em que a maioria eram ex-alunos e professores da UERJ, por um convênio que o professor Ivair Machado fez com a Suderj. Eu acabei sendo colocado como, eu era funcionário público, fui colocado como administrador do estádio Remo da Lagoa. O pessoal pensava que eu ia pegar o lugar do Seu Pereira. Jamais. Seu Pereira, queridíssimo do atletismo do Rio de Janeiro, eu jamais ia pegar o cargo ali. Eu era de Parques e Jardins. No Parque de Jardins, fui convidado, aí pela intervenção de várias pessoas, inclusive do Blanco, aí para o governo e tomar conta do estádio Remo da Lagoa. E aí conhecemos o Rodney, lá nós tínhamos uma relação muito boa, e na época confederação e federação não se davam. E nós conseguimos montar a 4 mãos e a 6 mãos, com a entrada da Federação de Remo também, né, porque nós usávamos o tanque de remo, levamos para lá o projeto Remo Adaptável, uma nova perspectiva para a pessoa com deficiência. E com a professora Dalva, né, nós conseguimos montar esse projeto, que nasceu dentro do Comitê Olímpico, com a vinda do Comitê Olímpico Internacional, que propunha esse equilíbrio de gênero, em 1980, estou falando de 1980. Equilíbrio de gênero, tanto na direção como na participação das pessoas com deficiência. Para não ficar só o masculino, que aconteceu, por exemplo, com o basquete, e aí a Mintas Piedade foi lá em 84, com 4 medalhas, 2 de ouro e 2 de prata, sob comandação da TED. Quer dizer, essas coisas que parecem, ficam guardadas, graças a Deus, quando eu falo da universidade, a universidade rebusca. E meus alunos lá do Isicenza fizeram um pôster quando eu fiz 38, e agora, quando eu fiz 40 anos do Remo Adaptado, fizeram um pôster colocado, fizeram uma festa. Levamos para lá todas as deficiências. E o Instituto Nacional de Educação de Surdos, com o chileno, que ele acompanhava os alunos surdos para lá, né, era o maior número, porque, além de eu ser professor, nós tínhamos a possibilidade de levar na condução. Mas a grande remadora que eu queria, duas, que eu queria que não remaram, foi Liamara e Yolanda Maria Sapucadia de Oliveira. A Yolanda teria sido a grande atleta do esquife paralímpico. Mas ela tinha medo d'água, entendeu? Então, tinha medo d'água, não queria cair na água, e aí não quis fazer remo, ficou só no atletismo e no basquete. Mas no basquete ela viajou, pegou 2 Olimpíadas, Pan-Americana. O remo naquela época não tinha chance. O remo surge, né, em 80, e aí o Rodney consegue um projeto incentivado, nós começamos a trabalhar. Esse projeto, por mudança política, desapareceu. Ele me retorna em 2004, né? 2002 tinha sido uma participação, e aí em 2006, 2007, 2006 principalmente, o Brasil traz 2 medalhas de ouro do remo. O remo olímpico nunca teve uma medalha olímpica. O remo paralímpico, o remo adaptado, o remo adaptável, traz 2 medalhas de ouro antes da Olimpíada de Beijing. E aí Beijing traz também, e é significativa, a medalha de bronze, né? Altamente importante, foi muito importante, não sei como está hoje o desenvolvimento, mas naquela época com o Rodney, e por isso que é importante quando você toca a questão da federação, a Federação do Rio foi tão participativa conosco, junto, mesmo com os entraves da confederação, e essas coisas eles não colocaram em obstáculo, e aí nós conseguimos trabalhar a 6 mãos, que o Cláudio Honor é o primeiro atleta, pessoa com deficiência, com uma carteira de remador. O Cláudio Honor desceu dentro de uma regata oficial, 500 metros num canói, com estádio cheio, sozinho no canói, e nego preocupado se ele ia virar, desceu no canói, nós tínhamos treinado, tínhamos trabalhado toda a parte com a FIO, e ele recebeu a carteira
oficial de remador, primeiro remador nacional, oficial de uma federação. Você vê como é que a confederação e a federação, no processo de atendimento à pessoa com deficiência, nunca houve nenhuma dificuldade. Aliás, eu não conheço nenhuma federação e nenhuma instituição esportiva que tenha dificuldade na relação com a pessoa com deficiência. Nós precisamos ter mais ganhos. Ô, seu Bia, as pessoas provavelmente, muitas delas conhecem e outras tantas que estão aqui ou que verão a nossa live depois, não conhecem Cláudio Honor. Descreve um pouco, Cláudio Honor. Cláudio Honor é um paralisado cerebral mais famoso de toda a história. Conseguiu falar com a rainha da Espanha, os reis da Espanha. Ele foi o responsável para levar a bandeira do Pan-Americano, Pan-Americano 92, né? 92 não, 92, não. Se eu não me engano. Na Paralimpíada de 92, em Barcelona. Paralimpíada de 92, e ele é uma figura. Ele entra no Clube Naval, entendeu? Ele saía ali da frente do Clube Naval, está no Clube Naval, até bate no ombro do almirante, né? Então, ele é uma pessoa sui generis, fantástico, e fica nervoso quando as pessoas não querem entender, e ter calma para entender o que ele está falando. É só ter paciência, espera mais um pouquinho, entendeu? Mas ele é uma figuraça. Meu amigo Ô, seu B, como é que o Cláudio... Porque o Cláudio Honor tem uma paralisia cerebral severa, né? Ataxia, tem uma dificuldade de fala bastante acentuada, tanto que você está dizendo aí, né? Ele ficava nervoso mesmo, porque as pessoas, elas muitas vezes não têm tanta paciência, e aí não entendia o que ele falava e ele repetia, né? Tem uma história, eu já contei aqui essa história, mas diz que Cláudio Honor foi no restaurante com a galera e queria comer frango, né? E o garçom não entendia de jeito nenhum o que ele queria. Ele ficou nervoso, subiu na mesa e... O que você... Como é que ele remava? Remava? Olha só. Existem algumas propostas, e aí, por isso que eu acredito que você hoje, na confederação, no Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, vai dar uma oportunidade para o ambiente universitário, inclusive, exercitar os seus conhecimentos. É claro que todas as pessoas têm potenciais. O que você precisa é analisar como maximizar esse potencial. Essa é a função do profissional de educação física, né? Ele não trabalha na reabilitação direta, porque isso é a área da fisioterapia. Nós temos um campo borderline. Acontece que esse campo borderline, esse fio da navalha, quando ele passa para o campo desportivo, ele é do profissional de educação física. Quando ele está do outro lado, é do profissional de reabilitação. Se ele vem da reabilitação para nós, cabe ao profissional de educação física buscar compreender, primeiro, o interesse, a vontade e a potencialidade, de mostrar, com dados concretos, essa potencialidade. Não foi outra a brincadeira de ganha na roda com o pessoal da cadeira de roda. Por quê? Quando nós escrevemos um artigo sobre a cadeira de roda, eu e Dalva, né, e ela teve uma participação muito grande em termos de desenhar. E aí a Dalva que você fala que foi presidenta da Sobama. Não. Dalva Alves Santos Filho. Foi da UERJ, trabalhou no Rio durante muito tempo, okay. E nas luminárias levava as crianças surdas e levou a Ethel, inclusive, para os Jogos Estudantis Brasileiros, né? O GRD, ela tinha um grupo de GR grande, hoje GR, antigamente GRD, e ela, comigo, trabalhava junto, nós fizemos toda uma análise de proposta para o Cláudio Honor, e nós começamos a treinar desde você fica no tanque de remo até colocar no canoe. Eu ficava de calção, tá?
alguns remavam com colete, com a corda, e liberava a corda, mandava levantar a coisa e trazia de volta, com toda uma segurança, né? Até notar que já podia descia 40 metros, 50 metros, 100 metros, até o Claudionor conseguir descer 500 metros. E não foi só o Claudionor. Todos os nossos alunos do INES de Remo, grupo da PAI, que ia para lá, né, do centro intelectual. O importante é que esse processo, que serviu, na época, para a questão desportiva, ele não era simplesmente voltado à questão desportiva, mas muito mais do prazer, do lazer, da questão prazerosa de você fazer uma atividade física dentro de uma área maravilhosa. Nós conseguimos fazer no estádio Remo da Lagoa uma piscina, sabe, que foi aterrada, infelizmente, né? Uma piscina para que nós pudéssemos primeiro fazer as pessoas aprenderem a nadar, porque você não coloca o nadador, o remador sem ele aprender a nadar. Então, infelizmente, a administração pública tem essas coisas, pegaram e aterraram a piscina que tinha no estádio Remo da Lagoa, que era algo importantíssimo para esse desenvolvimento. Okay? Sim. Não vai, segue. É importante citar que o Remo foi acolhido, e nós fizemos com o Rodney um tour na maioria dos estados da federação, lançando o Remo adaptado. Então, nós tínhamos mais de 15 federações, na época, que começaram através da experiência do Rio de Janeiro, e que depois deu, inclusive, antes de Beijing, né, um curso que foi feito no Itaú, lá em São Paulo, de trainee, onde pessoas foram qualificadas. A Dalva também foi ao Canadá fazer um curso fora, né? E nós continuamos batalhando aqui, porque a nossa meta, porque eu fui muito identificado como professor de surdo, aliás, me orgulho muito, né? Mas eu sempre estive envolvido com todas as pessoas com deficiência. Então, desde o plano da BBR, passando pela discussão do Barata Ribeiro, passando pela discussão do Helena Antiporte, com Sérgio Coelho, na área da deficiência intelectual, né? Com Sérgio Castro, com o basquete, com Teófilo no basquete, cadeira de roda, com Elizabeth Matos, na discussão de natação. Então, nós sempre fomos uma pessoa muito ligada à questão da universidade, e essa universidade, como sua competência de ciência, apoiar e desenvolver trabalho junto com as pessoas com deficiência. Então, nosso sonho era levar o Remo realmente a uma Paralimpíada. E ele foi, graças a Deus. Tomara que vá às outras também, né? Porque foram 27 anos até chegar a 2008. 27 anos ininterruptos. Mesmo quando nós paramos de ter o trabalho lá no estádio Remo da Lagoa, na SADEF, né, que é o nosso ponto maior, onde nós tínhamos o maior número de participantes, né? Edson, Luiz Carlos, Tita, um grupo enorme, né? Aí Tito, o grande maratonista Tita, né? Então, ia lá, esse grupo todinho também ia lá. Porque não era um negócio fechado, era para qualquer pessoa que quisesse, porque essa é a teoria. É como você coloca lá na Andef, o centro que vocês têm de treinamento, quem quiser vai usar. Aquilo é para ser usado. Foi feito com dinheiro público e privado, mas é para as pessoas usarem. É como nós fazemos na PAI, lá em Campos. Hoje eu estou em Campos, né? Tanto na PAI, a PAI Campos, como na São José Operário, que é uma entidade de cegos, nós temos os nossos alunos participando diariamente de treinamento, diariamente acompanhando o treinamento do profissional de educação física, fazendo estágios. E isso, João, é o que nós fazíamos na SUDERJ, uma área aberta, um ambiente público aberto para as universidades. Então, tinha muita gente indo para lá, para ajudar, para tomar conhecimento. Então, essa ligação é muito importante. Eu acho que nós podemos fazer aí no futuro, com você também, algumas parcerias, João. Se Deus quiser. Você daqui a pouco dá a notícia aí. O seu Bia. Mas, então, muito bem. Como é que você
Estava aí Tânia ainda há pouco, te mandando abraço, está aí o doutor Roberto Vital. Tânia, doutora Tânia, não é Tânia, não, doutora Tânia, sabe? Partícipe de todos os movimentos, nós íamos, nós levávamos todo mundo a cadeira, ia no ônibus, tira a cadeira, bota no colo. Isso era um negócio maravilhoso. Ô, seu B, você participou lá do Senesp, né? Da comissão? Eu fui concursado do INES, né? Na mesma época que Menescal, Neuza, entravam também, o Carmelino entravam com o Benjamin Constant. E foi uma coisa muito legal, porque nós conseguimos, as uniões, a união entre as duas instituições já existia, que o Senesp dirigia as duas. Mas com a Bandeira de Melo, né, nós fizemos um bom trabalho lá, juntando as duas instituições, fizemos uma troca de experiência muito grande, né? E dentro do Senesp, com o Persson, porque foi assim, nós íamos para todos os congressos, como vamos até hoje. Dentro da disponibilidade, eu continuo indo no congresso, você sempre aprende com o mais novo, alguém que está estudando mais do que você, teve oportunidade diferente da tua, e conta a experiência, e você agrega essa experiência de conhecimento. Mesmo com 82 anos hoje, eu continuo sendo professor, trabalhando. As escolas públicas expulsam depois de 75 anos, mas a escola privada, no caso a minha, a Isicenza, né, ela abriga quem tem possibilidade de troca, e eu estou lá, graças a Deus, com muito orgulho, fazendo a nossa universidade, que vai fazer esse ano 20 anos. Então, com essa possibilidade do Senesp, muita coisa aconteceu junto do Senesp, né? E aí nós fizemos um evento que foi em Minas Gerais, como sempre, Minas Gerais, na calada da noite, e o grupo da Educação Física Especial ficava discutindo até tarde. Aí passou o Takahashi e o Persson, e o Takahashi perguntou ao Persson, quem é esse grupo de malucos que já acabou o congresso que está conversando aí? Era o grupo que trabalhava com pessoa com deficiência. Augustinho, Pedrinho, eu, grupo grande, né? E aí o Persson, que é professor de Educação Física, que era da Universidade Federal, que também ligado ao Senesp, ele traz a possibilidade do projeto SED-Senesp, né? Em que houve uma discussão nacional. Esse foi o marco de discussão sobre a pessoa com deficiência, tirando os outros movimentos, quer dizer, e aí nós podemos falar dos vários encontros, eu coloquei, inclusive, no slide aí, os encontros que nós fizemos em Brasília, né, em todos eles, eu sempre participei, por isso que eu digo, eu não sou professor de Educação Física da pessoa com deficiência, eu sou um profissional de Educação Física que se envolveu com a causa da pessoa com deficiência, até porque em 74, João, eu bati com o carro e fiquei em coma, né? Então, de vez em quando, essa mão aqui invagina, tá? Então, durante um período, deu uma lesão alta, por sorte, não fiquei tetra, né? E mais ainda me envolvi com o processo, à medida que comecei a conhecer e aprender com eles, muitas das coisas que eu aplico ainda hoje no meu corpo, na minha vida, na minha praxis de trabalho, entendeu? Então, foi muito, muito, muito importante. Quando eu entrei em 78, eram 4 anos depois, eu vi que ali Deus estava me colocando num caminho para poder traçar a minha vida profissional. Nunca mais saí desse movimento, nunca mais saí do movimento. Onde tem lugar, Isabel Maior vai fazer uma palestra. Eu estou lá na Isabel Maior. Aliás, nada sobre nós sem nós. Esse era o lema do CBCP. Entende? Nada sobre nós sem nós. Não, Rosângela também usou, Rosângela Berma também usou isso no CBI, né? Então, aprender com esse grupo, Sheila Salgado, sabe? Celso Lima, você está falando agora do Celso, né? Primeiro, quando o Celso foi fazer educação física na Castelo Branco, e eu não queria, como é que pode isso aqui? Meu amigo, existe espaço para cada competência no mundo social. Depende de permitir que essa competência possa ser maximizada. Então, oportunizar é a obrigação de quem está no comando. Entendeu? Então, essa que é a ideia. Sabe? Essa que é a ideia. Eu gosto muito dessa frase e uso muito ela, porque me sinto parte, entendeu?
eu me sinto parte. Às vezes as pessoas não conseguem perceber a sequela que o outro tem. Mas, se você tiver um coração diferenciado e quiser trocar de lugar, você pode ter a sensibilidade de saber que você pode ajudar em muito, simplesmente com um olhar, simplesmente com um boa tarde, simplesmente com um abraço. Hoje está longe, mas pelo menos pode tocar o cotovelo, né? Claro que guardada a diferença aqui, ó. Álcool gel sempre, né? Máscara, mesmo depois da vacina, vamos continuar fazendo isso, que é importante, né? E preservando essa saúde, porque a sua saúde é importante para a saúde do outro. E, nesse sentido, essa relação de aprendizado é muito grande. Aprendi muito. E Yolanda e Rosana me ensinaram muito lá em Minas Gerais. Eu saía daqui quinta-feira, chegava sexta, lá, elétrico, né? Já viu, né? E vamos lá, e vamos trabalhar, e vamos não sei o quê. E ainda tinha o seguinte, ela ainda tinha os treinos de basquete com Dorinha e com Zé Henrique. Zé Henrique também. Né? Também treinava a equipe de basquete. Fora o trabalho, né? Outra coisa que é legal, João Batista, falar da questão do esporte, foi a empregabilidade que o esporte possibilitou, sabe? Josiane hoje é profissional de educação física. Ela era pescadora, a família dela é de pescador, ela foi atleta paralímpica, atleta medalhista, atleta de campeão mundial, hoje profissional de educação física. Não há, o espaço é para todo mundo, desde que você tenha competência, ética e responsabilidade, porque o outro que está do teu lado depende de você e você depende do outro. Logo, as duas mãos tornam-se 4 mãos a serem lavadas. Ô, Silvio, conta um pouco aí da MP, você, quer dizer, como é que é uma questão mesmo da paixão, né, pelas coisas que faz, né? E eu acho que o esporte de pessoas com deficiência, eu tive a oportunidade de fazer uma aproximação assim um pouco maior, talvez, não sei se eu estou falando muita besteira, em 96, quando levei os atletas todos para o laboratório, questão de me aproximar com a academia, mas a academia já estava muito próxima, né, do esporte desde muito antes, né? Então, eu acho que pessoas abnegadas, né, que se dedicaram, né, colocaram o seu coração a serviço dessa coisa. Porque uma pessoa, para sair da cidade do Rio de Janeiro, onde mora, numa quinta, sexta-feira, se deslocar até Belo Horizonte para treinar, né, equipes de basquetebol, é preciso ter bastante amor, né? Naquilo que faz, na possibilidade de ensinar, mas também de aprender, como você mesmo disse, né? E eu queria que você falasse um pouco aí da sua experiência com a MP, que foi no Brasil, né, no basquetebol, força, tanto no masculino quanto no feminino, né? Juntamente com o SADEF. Né? Na verdade é o seguinte, quando você está convivendo com visionários, você acaba sendo inoculado, né? Sendo um vermezinho, um vírusinho gostoso, te pega, né? Blanco, amigo do grupo de lá, nós aqui também ajudando o Blanco, meu filho Alexandre sempre envolvido também, acabou se envolvendo também com a questão do atletismo. Eu conheço a MP, sou recebido de braços abertos para a equipe, braços abertos por um carinho fabuloso, é como se eu fosse uma pessoa assim, elas cuidavam de tudo, do hotel que eu ia ficar, né, alimentação, transporte para lá e para cá, sempre presente, né? Dava um prazer muito grande de deslocamento. Além do mais, uma estrutura administrativa feita por elas, né, muito grande, não só administração esportiva, como atendimento empregatício, quer dizer, todo o trabalho
na Telemig lá, quer dizer, todo o envolvimento das pessoas trabalhando, isso dava um peso enorme, né? Eu tenho uma foto, depois vou pedir para colocar aí, uma foto da Yolanda, que ela não lembra, mas é uma foto que está naquilo que ela escreveu quando ela estava no hospital. Tá? Eu peguei a foto lá e coloquei aí no slide, daqui a pouco eu vou pedir para passar, né? Para ela relembrar lá a foto. E nós fomos à inauguração. É claro que todo mundo ajudou, o Blanco foi importantíssimo. Na época, Vanildo, nós estávamos na secretaria, quer dizer, com o Zico, com o Bernard, tanto um quanto o outro. Mas a estrutura organizacional, a visão que elas tinham em relação de dar a essa pessoa com deficiência não simplesmente o esporte, mas também uma autonomia de vida, fazia com que essa distância se tornasse muito pequenininha. Eu sinto falta hoje de estar junto com elas. Às vezes nós entramos aqui no Facebook, às vezes nós mandamos... Hoje eu liguei para a Rosana, para saber se ela sabia. Ah, sabia, eu sei sim, eu tenho uma aula, não sei o quê, mas eu vou estar na abertura. A MP, né, foi uma instituição, esquina de Andradas, né, com contorno, que marcou aquela área toda. Do Mineirão até a MP, até hoje as pessoas lembram. Entende? Por quê? Porque a ida da MP, por exemplo, ao Texas, quando eu fui chefe de delegação, não foi por acaso. Foi porque as pessoas viram como é que era a organização da MP, como é que era a estrutura da MP. Quer dizer, os ganhos, as vantagens, as possibilidades, as oportunidades que a MP teve, não teve somente porque era a MP, mas porque era a MP organizada com um grupo de pessoas que também eram atletas, isso é importante frisar, e como atletas eram os melhores atletas. Eu me lembro de uns jogos de cadeira de roda, que o Alexandre era o técnico da SADEF, com a Sandra, e eu responsável pela MP. Né? E lá as tantas tinham alguma coisa a ser discutida. O Alexandre era árbitro da Federação de Atletismo, árbitro internacional, já apitava competições, e a briga era fogo, porque eu era do Rio, mas eu queria ganhar pela MP, meu. MP, e dá na roda, e vamos lá, não sei o quê. E o 400, não tem cansaço, vamos lá, vamos correr, vamos na frente, não sei o quê. É claro que nós tivemos concorrentes fantásticos, por exemplo, uma competição Liamara e Holanda era uma grande competição de ser vista, entendeu? Porque pela tenacidade das duas atletas, né, e pela busca do resultado. Isso é que eu acho, por isso que eu digo, precisa abrir um novo espaço para as pessoas da cadeira de roda participarem mais dos Jogos Paralímpicos. Se vai ter que mudar, se vai ter que colocar uma estrutura universitária para colocar uma mecânica diferente de cadeira, que façamos projetos nesse sentido. Mas que esse grupo, que é o alicerce, a base de todo mundo. Agora, pede o seguinte só. Pede Sileno para colocar a fotografia, a primeira e a segunda fotografia do slide. Só a primeira e a segunda por enquanto. Vamos pedir. Vai, Sileno. Aí, ó. Agradecimento. Aí está Sandra Pérez, Rogério Blanco. E Holanda ali ganhando o seu troféu, né? Campeã, presidente da MP, minha irmãzinha querida. Passe o outro agora, por favor. Não, o anterior, Sileno, o anterior. Essa não era com Blanco. Essa não era com Blanco. Eu tinha que fazer, porque aqui, ó. Essa mão na roda, esse agarra a roda, esse ganha na roda, elas escutavam toda hora. E naquela época não tinha a luvinha bonitinha que tem hoje, não. Né? Era a mão sangrando. E o pessoal pegava lá e pista de carvão. Nem era, todas as pistas eram pistas sintéticas. Né? Ok, Sileno, pode passar mais 2 slides só para eu fazer um comentário.
Aí está a minha homenagem a Robson Sampaio de Almeida, né? Está aí, ó. Mantendo-se a coragem, a determinação e a esperança, o corpo pode ser quebrado, não o espírito. E aí, primeiros jogos que nós falamos no início, da Cariocas e Paulistas jogando a cadeira de roda, o basquete cadeira de roda. Pode passar mais um por obséquio. Aí está, João. Olha só. Sonhadores, vanguardistas, mas realizadores. Né? Resgatar a história é nossa obrigação. Eu acho que é a maior obrigação. E aí eu vou lá mais à frente, desculpa falar com você, nós buscarmos fazer uma história oral, João. Com 11 clubes que você falou que tem agora, mas que tem mais de 1.000 no Brasil, nós podemos dividir e começar aí com uma academia participando. É claro que eu não vou esquecer da academia do Alberto, né? E Patrícia, que trouxeram a Paru lá, a Universidade de Uberlândia, né? Com a Polônia também, trouxeram a universidade naquela época para dentro, além da UERJ, que já estava para dentro do movimento. Mas agora eu tenho aí, através do meu coordenador, o professor Maurício Calomeni, a possibilidade de discutir, nós fazemos aí uma história oral. O que você acha? Eu acho ótimo. Então, Seu Bia, você sabe qual é o problema? O problema é o seguinte, é muita história, muita história para pouca produção escrita. Isso aí. Entendeu? Então, eu acho que é preciso resgatar, porque nada nasce grande, como hoje é o desporto das pessoas com deficiência e o desporto paralímpico. As coisas nascem de uma sementinha plantada por, como já falei aqui, pessoas como você, como Yolanda, Rosana, Henrique, Doinha, Dr. Roberto Vital, que já esteve aqui conosco, Iracema, que já esteve aqui na nossa live, Theo, né, que eu estou querendo convidá-lo para vir para cá, mas ele foge muito, eu não consigo trazer Theo para cá, Mário Sérgio, que vou receber aqui na semana que vem. Enfim, então eu acho que a gente precisa fazer essas coisas. E é bom, o seu Bi, a gente falar da AMP, porque a AMP é a primeira organização no Brasil, provavelmente, se eu não estiver enganado, que tem o seu próprio ginásio. Eu acho que, além da AMP, só os Leões lá em Pernambuco, mas eu não sei se eu acho que depois da MP, que tinham também um pequeno ginásio. A Rosana está aqui, ó, só para lembrar, a MP foi metade da seleção. Isso é verdade. 96, é verdade. Foi comigo, graças a Deus eu tive a oportunidade de levar as meninas a Atlanta, né? Fizemos coisas extremamente importantes e boas, né? Com as meninas. Elas me levaram ao governador, que era na época o Azeredo. Fizemos lá muitas coisas lá em Minas. Enfim, é uma instituição que tem uma história fantástica, né? Dentre tantas outras. Verdade. Por isso, mas fala aí. João, como você falou, a história é muito grande. Nós temos produções. O último slide meu, eu reverencio algumas pessoas que eu aproveitei para reler. Vamos botar aí. Bota aí, Sileno, o último slide. Sileno fica só no bastidor. Aí eu falo sobre professores, atletas, né? Faço aí os grandes encontros, aí, o Encontro Nacional. Volta lá naqueles. Oportunidades, olha só. Oportunidades. É o que o comitê está permitindo. Aí, ó. Encontro Nacional das entidades, depois encontro das pessoas, depois aquela formação da comissão, né? Isso, João, foi alguma coisa diferente de qualquer movimentação, não foi um esporte só. E é isso que tem que prestar atenção. O esporte
tem um peso, ele é um meio, ele tem um resultado, mas quando eu tenho um campeão, eu tenho 14 pessoas que participaram para que essa pessoa fosse campeã, entende? Então, precisa resgatar esse grupo atrás. Outro dia eu vi aí você com a tia Zaira. Pô, tia Zaira, meu amigo, falar da tia Zaira é falar de tudo, né? Quer mais abnegação do que isso? Entende? Então, quando eu falo da história, quando eu falo da busca dessa história oral, né, eu tenho aqui na biblioteca ali, ó, do Projeto Rondon, 4 tomos do Projeto Rondon, que foi um trabalho feito com a Educação Física da UERJ, lá em Parintins, no Amazonas, que deu fruto e está lá até hoje. Então, tem pessoas hoje que em 1976, 74, 75, 76, né, começaram um curso de Educação Física e que hoje são dirigentes esportivos que criaram milhões e milhões de outras pessoas. Então, porque nós vamos passar, mas a história não passa, a menos que as pessoas esqueçam. Tá? Então, não podemos esquecer do que o Robson fez. Não podemos esquecer o que o Sérgio fez. Não podemos esquecer o que o Aldo fez. Não podemos esquecer de todas as pessoas que brigavam na época da Revolução, lá na BBR, para melhorar a comida. Entendeu? Então, são situações, são os movimentos que aconteceram durante esse tempo todo, as reuniões que aconteciam no Benjamin Constant, no Menescal, onde que fez um documento, Memória do Esporte Paralímpico, um livro magnífico, eu já li umas 2 ou 3 vezes, os meus alunos entram na internet para ler esse material. O Vanildo Sanatório, que brigou a dessa e também deixou alguma coisa escrita e que propiciou os primeiros encontros em São Paulo. Então, Mara Gabrilli, que está lá como deputada, mas que está lá brigando pelos espaço. Senadora! Então, senadora. Tânia Rodrigues, não é porque você é esposa sua, não. É porque brigou há muito tempo conosco. Maruf, Elaine. Então, esse pessoal, Ethel, entendeu? Esse grupo, essas pessoas, precisam se mantidas vivas na história, passando como passa pai para filho, a história do lenhador. O lenhador, ao pegar seu fecho de lenha, mostra ao filho aonde bate com o machado para que possa servir aquela lenha de aquecimento na casa. Da mesma maneira, nós temos que estar dando asas, que eu coloquei ainda agora para você ali, através do comitê, dessa história para ser contada pela academia. A academia é a universidade, e os alunos estão aí prontos para você fazer um trabalho juntos, e nós estamos colocando aí o ISICENSA, Instituto Superior de Ensino do Sensa, em Campos, né? E eu tenho certeza, João, que outros parceiros da Federação de Esporte Universitário do Rio de Janeiro, que são professores também de Educação Física universitária, também terão interesse de colocar os alunos deles nesse pool acadêmico junto com o comitê. Vamos fazer. Ô seu Bia. Coloca para mim mais um slidezinho, por favor. Olha só, João. Gostou? É verdade. Oportunidade, João. Mais um para mim, por favor. Tá aí, João. Eu tive autorização do meu coordenador, professor Maurício Rocha Calomene, que é o coordenador da Educação Física do ISICENSA, para dizer a você que o curso de Educação Física do ISICENSA está à disposição para discutir caminhos que possam beneficiar não só o esporte, mas também a vida das pessoas com deficiência. Nós acabamos de fazer um projeto do Provic, que é um projeto voluntariado lá no ISICENSA, com a Pai de Campos, né? Colocamos a família como alicerce, né, desse desenvolvimento. Então, usamos a família, participamos com a família, os alunos se envolveram com o contato com a família para conhecer, porque a família é o berço de tudo, né? E sendo a família o berço de tudo, eu começo com eles, e com eles, e com eles, e com eles, tá? João, eu quero fazer um triângulo equilátero, que tem Robson Sampaio, tem José Gomes Blanco,
e João Batista. 3 gerações. Está na hora de você trabalhar, João. Pois é. Mas, eu já trabalhei um pouco, mas você sabe que essa questão do CBCP, nós nos movimentamos pela indignação, pela paixão, né? Às vezes a indignação nos leva a determinados caminhos e faz com que a gente permaneça neles pela paixão. Eu tô assim muito motivado com todas essas possibilidades, inclusive com a parceria que nós vamos fazer com certeza, para que a gente possa atender não os atletas que estão na ponta, né, que já ganharam o pódio da medalha, e, graças a Deus hoje sustentam suas famílias com o seu trabalho, né, com o seu trabalho como desportistas, mas aqueles que não chegarão ao pódio da medalha, mas com certeza podem chegar ao pódio da vida, né? É isso que você está falando, né? Quando você pega pessoas, né? Como já tive aqui a oportunidade de estar aqui conosco, a Adria Miracema, né? A Adria sai lá de Danuque, né, lá do interiorzinho de Minas, né, para ganhar o mundo, para ser uma velocista excepcional, e o esporte está na veia, hoje faz paraciclismo. Então, eu estou bastante motivado. E essa questão do resgate da história, né, eu ontem estava vendo a posse do novo presidente dos Estados Unidos, né? Joe Biden. E Joe Biden fez o seu juramento como presidente dos Estados Unidos, com a sua mão pousada sobre uma Bíblia de sua família, que tem 200 anos. Então, eu acho, sabe, seu Bi, que nós temos um caminho promissor, né, pela frente. Quando a gente olha para trás, né, olha para essas histórias todas que você conta aqui e que outros aqui já contaram, eu vejo o seguinte: o esporte olímpico nasceu no início do século passado. O esporte paralímpico, no Brasil, nasceu no final da década de 50, por 2 abnegados, e o Comitê Paralímpico, em 25 anos, saiu de uma sala emprestada para um centro de treinamento, poucos no mundo tem. Então, um case de sucesso bastante grande, construído por muitas mãos. O CBCP, ele nasceu no dia 27 de julho de 2020, em plena pandemia. Eu costumo dizer que nós somos filhos da pandemia e somos a vacina para o resgate das pessoas com deficiência no nosso país. Então, eu acho, tá aí, nosso grande amigo Blanco, eu acho que a gente precisa disso mesmo, né? A gente precisa de fazer mais esses papos, se encontrar, escrever, fazer parcerias, né? Para que as coisas possam acontecer. O esporte não viveria sem a ciência, sem vocês. Vocês, da mesma maneira, ganharam muito também com o esporte de pessoas com deficiência. Então, isso é uma troca saudável, né?
que aprimora as coisas, que melhora a vida das pessoas, né? Você falou aí de pessoas que, de repente, têm a oportunidade de fazerem um curso superior, né? De terem uma profissão, sustentarem suas famílias. Eu acho que isso tudo é motivador, e nos impulsiona sempre para frente. Estou te vendo aí, 82 nas costas, dando aula. Isso é um exemplo. João, você sabe, eu tenho uma admiração muito grande por algumas pessoas, principalmente pela honestidade delas. Hoje eu tenho, claro, que segurar um pouco mais a minha língua, com respeito ético, mas às vezes é difícil você não se reportar a situações outras, né? Então, quando eu falo de fazer uma história oral, porque a história é contada por quem viveu, e não uma história contada por quem não viveu ou conta uma história deturpada para uma publicação, entendeu? Então, a história oral, se você pega, eu tenho aqui vários recortes, até porque eu dou aula de educação física especial, e eu não dou aula de educação física adaptada, porque a educação física é ciência, e como ciência, ela não é adaptada, ela é ciência. Ela é ciência para ser aplicada em todos os níveis. Então, a minha atividade de educação física, ela não é só desportiva, ela pode ser recreativa, pode ser prazerosa, pode ser reabilitadora, pode ser filosófica, pode ser uma série de coisas. Então, eu dou educação física especial. E nós levantamos, né, a carga horária que é dada nas universidades na relação da pessoa com deficiência. Claro que nós temos teorias, obrigações e responsabilidades. Então, na minha instituição onde eu dou aula, onde eu tenho o prazer de ser o titular da disciplina, nós temos uma carga horária bem alta, além da obrigatoriedade da prática. Fora a parte teórica, tem a parte prática, estágio, entende? Para que haja uma vivência. E eu tive a vivência a partir da oportunidade que a Didi, por isso eu botei o nome da Didi. A Didi era do basquete, Seleção Brasileira de Basquete, né? E através dela, ela que me apresentou o Blanco. E você procura, se você procurar nos recortes de fotografia da maioria das pessoas, e se hoje eu tenho essa fotografia, eu agradeço a Sandra Pérez também, porque ele não gostava de ser fotografado, ele não gostava de fazer propaganda da vida dele e daquilo que ele fazia. Ele era um visionário, né? Existe um documento que é assinado pela Tereza Amaral, inclusive, que diz que ele é o precursor dos Jogos Paralímpicos, da equipe paralímpica realmente, do sonho paralímpico, né? O Blanco foi o cara que mais, apesar de eu estar na MP, eu jamais deixei de ser SADEF também. Eu jamais deixei de ser ANDEF. Quando a ANDEF começa também, como a MP, o Aldo e a SADEF, a dar empregabilidade. Quando busca o mercado de trabalho e a discussão de ter pessoas com deficiência naquele número de funcionários. Porque essas pessoas têm que ter seus espaços em todos os níveis. E lá, na instituição onde nós estamos, tem espaço para isso, tem espaço para as pessoas, né? Então, eu acredito, João, que essa proposta que nos veio à cabeça pela oportunidade que você nos deu de estar conversando hoje sobre um pouco da história, muitas pessoas têm coisas para contar, né? E a tradução dessas pessoas, desses caminhos, pode fazer que nem isso aqui, ó. 20 anos depois, aqui, Yolanda, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Guardadinho, colocado aqui na minha frente, no meu painel, né? No local de trabalho, para não esquecer nada, nenhum momento, tudo que foi vivido. Como eu tenho no coração todas as oportunidades da SADEF. Eu cheguei a ser segurança da SADEF, sabia? Ah, não. Ficava lá no dia de encerramento de loteria, meu amigo. Ficava lá com a 45 na porta, esperando acabar para poder levar o dinheiro para o banco. Porque isso é que é envolvimento. Não é só você dar a tua aula e ir embora, sabe? Se você está envolvido com o teu aluno,
com o teu partícipe, ele está trazendo para você também um conhecimento. Então, olhando ali esse sorrisão do Blanco, e aí está o meu e-mail também, João, eu fico à disposição para discussão. Mas antes, eu quero falar dos meus amigos surdos. Nós tivemos a oportunidade de levar 2 atletas ao Campeonato Mundial de Surdos, em 1993, né, na Bulgária. E lá esses 2 alunos foram os melhores resultados de natação sul-americana na época. E não tiraram medalha, foram quarto e quarto das provas que nadaram, né? Mas foi uma grande experiência. E eu sei que em breve nós vamos ter aí uma grande competição de surdo no Brasil, né? Então eu espero... Esse ano. Espero que eles se organizem muito. O Brasil tem um potencial muito grande. Nós fundamos com o professor Murilo, o professor Carlos, quando eu estava no INES, num evento no Paraná. Na época, nós fundamos uma Confederação Brasileira de Desporto de Surdo. Queria um comitê, né? Comitê Brasileiro de Desporto de Surdo, para englobar. Mas como eles têm a Confederação Brasileira de Desporto de Surdo, que é filiada, né, à Federação Internacional, eles estão muito bem e eu espero que eles tragam um grande evento, já que o evento de surdos é um evento bem feito a nível mundial, a nível internacional. A participação do Brasil tem sido muito boa também. E quando eu estava no INES, nós chegamos a ser campeão de xadrez da Zona Sul, 2 medalhistas de tênis de mesa e uma equipe de basquete, eu não vou falar o nome de quem, contra um grande técnico de basquete. A equipe de surdo foi lá e ganhamos a competição na sede da Zona Sul. E o INES é a instituição mais antiga das pessoas com deficiência, participando dos antigos Jogos da Primavera e Jogos Infantis, que infelizmente acabaram. Seu B, nós estamos finalizando aqui o nosso papo. Tem 1h19, 1h20. Eu queria te agradecer imensamente por você ter aceitado o nosso convite. Esses registros que a gente está fazendo, eles ficam aí guardados na memória. Olha, aqui no Amazonas é considerado o pai do atletismo, e somos gratificantes a esse homem. Vera Nilce é a primeira grande campeã de barreira do Amazonas. Essa menina foi campeã, além de ser a rainha do boi, né? Cunhantã Purã, a melhor, a linda Vera Nilce, foi a campeã de barreira no Amazonas. E o Amazonas tem, além dela, Maria Nilba Reis Fernandes também, com medalha de ouro nos Jogos Estudantis. Esse grupo, João, é que eu falei, tá vendo como é que... Esse grupo, eu vi meninos, hoje profissionais de educação física, alguns aposentados, outros em outras áreas, mas um grande abraço aí para o grupo de Parintins, grupo do Amazonas. Então seu Pedro. Anderson agora está com uma tarefa. Anderson agora é o superintendente de esportes de pessoas com deficiência. Com paralisia cerebral, atletismo, futebol de 5, atleta da Andef, medalhista paralímpico, bronze em Atenas e Sydney em 2000. Anderson hoje é secretário municipal da Prefeitura de São Gonçalo. Um abraço, parceiro. Ô, seu Bia. Mas, enfim... Mas então eu queria imensamente lhe agradecer, deixar você terminar aí o nosso papo com o João, tá aberto para você, dizer para as pessoas que estão nos vendo que na semana próxima nós teremos por aqui Mário Sérgio Fontes, grande profissional de secretário de Esporte do Paraná. Trabalha na Secretaria de Esporte do Paraná, responsável pelo esporte de pessoas com deficiência, cego, uma figura histórica do movimento do esporte de pessoas com deficiência no Brasil e do movimento de cegos. Então, a palavra está contigo, seu B. Eu queria agradecer, aí está o crédito de alguns
documentos que foram retirados, foram lidos, claro que não todos, mas alguns, eu queria dar esse crédito. Agradecer, principalmente, em memória, Rob Sampaio, José Gomes Blanco e Áureo Nicolas, quem nós nos inspiramos para desenvolver. Agradecer a MP, sustentáculo de todo o desenvolvimento da minha vida no campo da pessoa com deficiência, junto com a SABEC. Agradecer a Sandra Pérez por ter me permitido essa fotografia do Blanco, né? Porque eu estava doido, eu queria de qualquer maneira, eu estou há 3 dias procurando, eu já procurei tudo que foi ao parado, procurei, não consegui. Aí liguei para ela, ela prontamente estava na rua, voltou para casa e me mandou. Obrigado, Sandra. E Yolanda Rosana, minha equipe AMP, a equipe da Andef, CVI e os nossos grandes atletas que constam dessa relação. Essa relação fantástica tem o nome de muitos que não estão mais conosco, mas eles nos obrigam a ter a hombridade de transcrever e de informar, seja uma história oral, seja num CD, seja num DVD, feito deles, porque senão nada teria acontecido hoje se não fosse esse grande alicerce. E eu fecho pedindo a Deus que possa proteger a todos e que esse movimento possa sair com todo mundo ileso após a vacina, né? E possamos aí, cada um na sua religião, pedir proteção para que possamos viver um dia melhor, de mais amizade. Grande abraço, João. Um abração, Natânia. A todos os nossos amigos aí, muito obrigado. Ficou o meu e-mail aí, quem quiser escrever, estamos prontos para responder. Muito obrigado. Forte abraço, Selvi. Até semana que vem, pessoal, com o nosso Papo com João, dia 28, recebendo aqui Mário Sérgio. Abraço a todos e a todas. Um grande beijo no coração. Se cuidem.